tema que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite é o seguinte: é totalmente dependentes de Deus. Exato. Totalmente dependentes de Deus. Vamos fazer a leitura do Salmo, um salmo pequeno, para nossa edificação. Salmo 127 diz assim, versículo 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de compartilhar a sua palavra uma vez mais. Que vidas sejam tocadas, ó Deus, ensina-nos a entender esse salmo e aplicar em nossas vidas, em nossos corações. Sem dúvida, Senhor, o Senhor mesmo que falou no passado aos nossos corações e continua a falar. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu Deus, e amém. Acredita-se que a autoria desse salmo é do nosso querido Salomão, do sábio Salomão. E o contexto em que esse salmo foi escrito foi Salomão prestes a dar início à construção do templo, o famoso templo de Salomão. E ele compôs esse salmo apresentando a Deus, apresentando a Israel, a total dependência que não apenas ele como rei, apesar da sua sabedoria, apesar da sua riqueza, mas ele era totalmente dependente de Deus. E claro, todos nós, todos os cristãos, todo ser humano sobre a face da terra só respira por causa da providência divina, da providência de Deus. E o interessante desse salmo é que quando quando os judeus foram deportados para a Babilônia, claro, o salmo não fazia parte do cântico de peregrinação. Ele veio fazer parte depois, quando os judeus retornaram a Jerusalém, depois de 70 anos de cativeiro babilônico, eles passaram a cantar esse salmo, justamente para um incentivo quanto à construção das muralhas de Jerusalém. Neemias explica muito bem o contexto desse salmo, no pano de fundo, aonde pode ser aplicado, como a questão da construção das casas, das muralhas de Jerusalém, da reconstrução do templo. O próprio templo de Salomão já havia sido destruído. Então, houve um contexto quando ele foi escrito por Salomão, antes de construir o templo. Quando os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, foi semelhante, porque não dizer igual, no sentido de aplicar esse salmo, esses princípios, e vários momentos da vida, para a minha vida, para a sua, e tirarmos lições para todos nós. O interessante é que esse salmo, quando eu falo sobre a total dependência de Deus, esse salmo ele abrange 4 áreas da vida de todo ser humano. De uma maneira direta ou indireta, essas experiências da vida fazem parte da nossa, e nós devemos tirar lições disso. Primeiro, está aí logo no início do versículo 1, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quantos sonhos nós temos? Quantos planos nós não temos? Será que nós nunca tivemos um sonho de construir uma casa? Será que nós nunca tivemos um sonho de adquirir algum bem, construir determinado patrimônio? Todos esses sonhos são legítimos, todos esses sonhos fazem parte da nossa vida. Mas o interessante é que o Salmo começa dizendo: se o Senhor não. Entende? É o Senhor que participa de tudo isso, do sonho, do desejo, do sonho e da concretização. Aí o salmista diz: agora preste atenção, nós vamos construir esse templo. Mas se o Senhor não edificar, se o Senhor não participar do projeto, se o Senhor não estiver nessa construção, ela não será executada. E se for executada,
nós não nos beneficiaremos dela. Quer dizer, é possível nós construirmos uma casa e não morarmos nela, outras pessoas morarem. É possível você começar a construir uma casa e não terminar, porque sua vida acabou, você terminou morrendo. Você entende quão dependentes nós somos de Deus para construir uma casa? Ele diz, se o Senhor não edificar a casa, é em vão o trabalho dos que a edificam. Ou seja, nas coisas simples da vida, há uma dependência que temos de Deus quanto à construção de uma casa e quanto ao viver nessa casa. E lembrando que por viver na casa, eu não me refiro ao simples fato de você estar embaixo dela, mas de você ter prazer em estar nessa casa, ter satisfação. Já pensou você ter tanto trabalho para construir sua casa e de repente você tem maus vizinhos, perde a paz na casa que você construiu? Mas de onde vem essa paz? É do nosso Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão você vai trabalhar para adquiri-la. Segundo momento da nossa vida, está aí muito claro, diz a parte B do versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Relembrando a citação de Neemias, né, o contexto da reconstrução de Jerusalém e do templo, das muralhas, o que Jeremias diz? O que Neemias disse? Neemias disse, olha, faz o seguinte, enquanto vocês constroem, vocês vão ter uma colher de pedreiro em uma mão e uma espada na outra. Esse era o contexto da reconstrução do templo e das muralhas. Por quê? Porque os inimigos de Deus, os inimigos de Israel estavam à espreita, esperando qualquer brecha para impedir o avanço e a construção e a reconstrução da cidade de Jerusalém. Só que por mais que Neemias tomasse as precauções de proteção, de espada, de vigílias, né, de sentinelas 24 horas, né, lembrando que as vigílias eram divididas em 4 horas. Aí o que Neemias fez? Separou guardas para toda a noite ter pessoas vigiando para proteger Israel, para proteger Jerusalém. Mas Neemias sabia que por mais vigilante que fosse, por mais ágil que fosse na espada, é Deus quem guarda as nossas vidas. É Deus quem protege as nossas vidas. É em vão ter sentinelas guardando se Deus não estiver guardando. Por quê? Quantos exércitos não foram vencidos de tão preparado que eram? Eram preparados, sem dúvidas. Tinham como resistir à guerra. Mas Deus não deu a vitória, entende? É do Senhor que vem a proteção das nossas vidas. É interessante que Deus não está aqui proibindo sentinelas de ter vigias, de ter polícia, de ter exército. Ele está dizendo que isso não deve ser fim em si mesmo. Nós devemos ter nossas polícias, os nossos exércitos, mas a nossa confiança de segurança deve estar em Deus. Quantas pessoas não depositam a confiança na sua força, nas armas que tem, na sua sabedoria, e todas essas coisas podem ser em vão se Deus não guardar, se Deus não estiver vigiando a cidade por nós. Então é outro momento da nossa vida. Se o primeiro é edificar uma casa, o segundo é guardar a casa que está construindo. Não adianta conseguirmos construir se não tivermos a proteção do nosso Deus. O terceiro momento que o Salmo expressa, todos nós passamos por ele, está no versículo 2, ele diz, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Os seus amados, ele o dá enquanto dormem. Sem dúvida o trabalho é importante, é indispensável. É tão importante o trabalho que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, parece que tinha um pessoal ocioso, pessoas que não queriam trabalhar, esperando a volta iminente de Cristo. Cristo vai voltar daqui a pouco, então a gente não precisa nem trabalhar. O apóstolo Paulo diz, é verdade que Jesus vai voltar e pode ser logo. Agora, calma. Enquanto ele não volta, trabalhe. Mas se você não quiser trabalhar, não tem problema não. Agora, não coma, tá bom? Quem não quer trabalhar também, não coma. Mas a questão do trabalho não é o trabalho em si, do esforço, como o próprio salmista explica muito bem. Levantar de madrugada, dormir tarde, já pensou? Acordou cedinho, dorme tarde, comeu o pão que conseguiram com tanto esforço. Aí ele diz, os seus amados ele o dá enquanto dorme. Quantas pessoas trabalham, vivem para trabalhar?
ou então trabalham para viver. Na verdade, vivem para trabalhar. Esse é o ponto. Aonde trabalham, mas não têm a satisfação, o gozo de se alimentar, de dormir. Por quê? Porque o trabalho passa a ser fim em si mesmo. Tudo que se faz é para o trabalho. Tem hora de começar o trabalho, mas não tem hora de terminar o trabalho. O que o salmista está dizendo é que o prazer, a satisfação do nosso trabalho procede de Deus. O próprio Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele disse isso, que trabalhar, que se esforçar, comer o pão do seu suor, como fruto do seu suor, é um dom de Deus. O gozo da satisfação do seu trabalho vem de Deus. E quando isso não tem, aí Salomão diz, é por quê? Porque Deus não está participando do seu trabalho. Deus não está participando das realizações do seu trabalho. Por mais importante que seja um diploma, por mais importante que seja se preparar para ter um melhor salário, lutar, trabalhar, fazer parte faz parte da nossa vida. E nenhuma dessas coisas é ruim em si mesmo. Mas todas essas coisas, elas são em vão quando Deus não participa delas. Todas essas coisas é em vão quando Deus não é o maior prazer e satisfação que eu tenho na minha vida. Quantas pessoas têm salários gordos, salários altos, mas não vivem, mas não dormem, se não for na base do medicamento, mas não tem prazer. Eu conheço irmãos que têm certas condições, mas são crentes fiéis, são homens e mulheres de Deus, dormem tão bem, né? Às vezes Deus dá a oportunidade de viajar com alguns, quando pergunta assim, pastor, eu posso dormir? Quando pensa que não, já está roncando, né? Como é que essas pessoas que têm uma boa condição financeira dormem em paz? É porque tem Deus, meus irmãos, é Deus que dá a paz, apesar da estabilidade, apesar do conforto, mas é Deus que dá o sono. Nessa parte aqui desse salmo, ele está dizendo que é inútil levantar de madrugada, trabalhar esforçado, se Deus não fazer parte de tudo isso. E a quarto momento da vida é a questão de filhos. Se Deus edifica a casa, se Deus guarda a casa, se Deus dá o prazer do trabalho, é Deus também que dá filhos. Interessante que não é nós que damos filhos a Deus, entende? Olha, nós estamos apresentando os nossos filhos a Deus. Não, é Deus quem nos presenteia com filhos. O texto diz assim, versículo 3 do Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre e o seu galardão. Sempre que a Bíblia fala sobre filhos, eles falam que é o Senhor que o dá. É uma herança do Senhor. Para quê? Para que as gerações futuras, os meus filhos e os meus netos, continuem conhecendo e adorando o nosso Deus. Aí ele vai dizer o motivo de ter filhos. Já que é herança do Senhor, eles como filhos na mão, como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da sua mocidade. Na época, nos tempos bíblicos, quanto mais filho tivesse, melhor. Melhor para a agricultura, melhor para proteger a sua casa de uma invasão, proteger a sua casa contra ladrões. E até hoje, meus irmãos, por mais que muitos desprezem a quantidade de filhos, porque não podem dar o conforto que gostariam de ter, e por isso que limitam a quantidade de filhos, para ter uma vida melhor, é preciso trabalhar mais. Para trabalhar mais, é preciso ter menos ocupações. Então, vão dispensando os filhos, por assim dizer. Aí, o que acontece? Você passa a ter um filho, passa a ter dois, chega a velhice, é eles que vão cuidar de você. É eles que vão fazer parte de tudo isso. Então, no contexto bíblico, quanto mais herança do Senhor você tiver, melhor. Olha como é interessante o versículo 5, para concluir o salmo. Ele diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta da cidade. Lembrando que os tribunais, nos tempos bíblicos, era na porta da cidade. Todo mundo, os juízes estavam na porta da cidade. E era lá que eles davam um veredito, era lá que eles julgavam determinados atos de alguém, de pessoas. Qual o propósito disso? Imagine os juízes dar uma sentença injusta para um pai que tinha lá seus 5, 6, 7, 10 filhos, tudo robusto, tudo forte,
Quando o juiz olhasse para os filhos desse homem, dizia assim, rapaz, aqui nós só tem duas alternativas. Ou a gente exerce a justiça, ou então quem vai ser preso é nós. Então havia uma proteção imediata pela quantidade de filhos que se tinha. E é interessante, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Por quê? Porque os filhos é esse suporte para os pais. Agora a gente não esqueça, irmãos, nós fazemos planos de sermos pais, de termos filhos, mas isso é possível com a bênção de Deus. Só é possível se Deus autorizar, se Deus abrir a madre, se Deus abrir portas. É isso que o Salmo diz. O Salmo diz, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Tudo isso é um milagre que parte diretamente de Deus. Por exemplo, com o meu caso pessoal, meu e da minha esposa. Ela fez tratamentos naturais, tratamentos clínicos, assim como eu também fiz os exames necessários, mas Deus não quis que os filhos viessem até o momento. Mas nós sabemos, meus irmãos, que por mais que venhamos a fazer a nossa parte, nada disso valerá se não tivermos a bênção de Deus, se Deus não estiver participando de tudo. Então eu concluo esse salmo, meus queridos irmãos, com 3 aplicações práticas, já que nós somos totalmente dependentes de Deus. Na construção de uma casa, na proteção de uma casa, no prazer do nosso trabalho, na satisfação do nosso trabalho e na geração de filhos. Aí, três aplicações. A primeira é, Deus está em todos os momentos da nossa vida. Isso mostra, meus irmãos, quão zeloso, quão cuidadoso é o nosso Deus. Ele está em tudo. Ele participa da construção de uma casa com a sua bênção, com a sua presença, ele participa da realização de um sonho, ele participa da proteção do seu povo, ele está em tudo, na geração de filhos, no crescimento dos filhos. Veja quão presente o nosso Deus é em nossas vidas. Nós queremos que Deus apareça nos grandes livramentos, nos grandes milagres, e Deus está aí do seu lado quando você dorme, Deus está ao seu lado quando você se levanta, Deus está ao seu lado quando você come no almoço e você diz, obrigado, Senhor, porque eu tenho o que comer. Quer dizer, Deus não participa de grandes realizações apenas, Ele está em todos os momentos da vida. Então, agradeça pela presença de Deus em todas as suas realizações, no trabalho, na proteção, na satisfação do trabalho e nos filhos que você tem. A segunda aplicação é que nunca se esqueça que a satisfação, o gozo de usufruir determinado bem, usufruir a esposa, os filhos, o trabalho, vem de Deus. Então, quando você não se sente realizado em algo, eu aconselho você não rever o que você faz, mas rever por que você faz. Por que você trabalha? Você trabalha para trabalhar? Você trabalha simplesmente pelo trabalho? Será que não é possível você trabalhar para honrar a Deus, para glorificar a Deus com os seus bens, para ajudar os missionários, para ser fiel com as suas contribuições? Não há nenhum momento na vida em que você beneficie o reino de Deus com o fruto do seu trabalho, não só o reino de Deus, claro, como toda a sua família. Então, o gozo, o prazer do trabalho está em Deus. E a última aplicação, queridos, busque a Deus em primeiro lugar, tá bom? Cuidado com seus sonhos de construir, de se proteger, levantar muros altos, trabalhar com esmero, levanta madrugada, vai dormir tarde. Cuidado, se Deus não participa de tudo isso. O próprio Jesus disse, e o contexto de Mateus capítulo 6, é isso, é alimentação, é bebida, é roupas, é o contexto de Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em todo tempo, busque o Senhor em todo tempo. Para quê? Para que Deus seja o maior prazer, a maior satisfação que você possa ter. Deus te abençoe,